a sociedade, como diria ela, cidade no divã. Então, a gente vem batendo esse papo, lembrando que estamos ao vivo na 88 FM e na Camaçari TV, canal 33. Mais uma vez, Neide, seja muitíssimo bem-vinda. Hoje, nosso tema é a arte de viver a dois. Eita, que arte difícil, né? Complicadinha, um pouquinho. Eu acho mais difícil do que pintar um quadro, né? Não? Eu acho que é. Mas tem como a gente contornar isso. Tem como a gente contornar, Elai. Então, vamos começar esse assunto, tá certo? Bora lá. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é em relação ao despreparo dos casais. A gente pode ir entrando por aí, porque aí a gente vai chegar no assunto que você planejou aqui para o dia de hoje. Vamos lá. Pode sim, Lai. Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores e a equipe do nosso programa. Eu acho que essa sua pergunta ela é relevante. Existem alguns estudos e existem alguns livros que tratam sobre isso. Uma das coisas que nos chamou a atenção em relação a essa arte, né, do viver a dois, foi porque salientaram aquele livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E eu fui dar uma pesquisada sobre o livro, eu não tinha lido esse livro ainda, eu fui dar uma lida no livro. E aí a gente foi pesquisar alguns artigos em relação a tudo que estava acontecendo nessa dinâmica, e a gente começa a perceber que existem algumas linhas de pensamentos em relação a essa dinâmica, a essa dificuldade de relacionamento, que é a questão das diferenças. Algumas linhas dizem que são biológicas e genéticas, outras linhas dizem que são de comportamentos. Mas aí vem o X da questão, né? Os desafios de como vencer essas diferenças. Porque a gente sabe que os homens têm a sua forma de lidar com o dia a dia e as mulheres têm as suas. E aí a gente tem que entrar nesses desafios e conseguir encontrar um parâmetro para que a gente venha viver um pouquinho mais legal. Olha, você falou agora há pouco de algumas questões, né? Biológicas que poderiam ser e a questão comportamentais. Isso. Aí a gente vai para a questão da criação, né? Verdade. A mulher novinha é aquela história. A mulher, quando tem uma dorzinha, alguma coisa, vai para o colo da mamãe, para o colo do papai. O homem, quando tem uma dor, meu filho, vá, se vire. É isso mesmo, o homem caiu, levanta. Então, muitas vezes a mulher reflete dentro de casa e da relação com o marido, esse denguinho que o marido não tem. Então, é muito difícil também aturar. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? A questão da criação, que seria a questão comportamental. Que a mulher, de alguma maneira, leva isso para o casamento e o homem não consegue compreender e entender isso. Aí eu queria que você falasse mais um pouquinho. A psicologia do comportamento behaviorista, ela fala até sobre isso, Lai. Que nós somos frutos do meio, fruto do comportamento, dessa construção social. E a gente sempre vem falando isso, né? A gente já falou sobre fobia, já falou sobre medos, sobre ansiedade, a criação dos filhos, e a gente acaba tombando na questão da construção social. Então, isso que você trouxe, da forma que a mulher é criada, de que o homem é criado para ser forte. Né? O homem é criado para ser líder, o homem é criado para ser racional, ele é criado para ser dinâmico, ele é criado para resolver os problemas com imediatismo. A mulher ela já tem uma criação para ela ser emotiva, tanto que existem algumas linhas de pensamento, alguns estudos que em relação à complexidade de resolução de problema, se percebeu que as mulheres elas tinham muito mais, eu posso dizer, habilidade na fala, né, na expressão, né, em termos da comunicação, e o homem da agilidade, de resolver problemas. Então, assim, a mulher ela resolve os problemas muito mais com... Eu não digo que o homem não seja simpático, mas a abordagem da mulher é muito mais simpática. E isso que você traz, de que a gente requer que isso aconteça na nossa vida adulta, é muito comum. Só que o homem ele não foi criado dessa forma. Né? E às vezes, assim, esse livro mesmo, Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, eu acho interessante, que tem um capítulo que fala que o homem, ele é como entrar dentro da sua caverna. E quando ele entra dentro da sua caverna, que ele está em silêncio, não quer dizer que ele não está nos escutando. Mas é o momento dele estar em silêncio. E a mulher é como uma onda, é aquela que vem, né, que move tudo ao seu redor, intensa, na forma de ir, de voltar, e que vai e volta o tempo todo. Né? Essa é a dinâmica feminina e a dinâmica masculina. Mas isso também não quer dizer que são todos. Existem homens extremamente românticos, né, que quebram esses paradigmas. Bom, aí eu queria, como eu fiz na primeira pergunta, a questão do despreparo. Porque muitos casais também, a gente tem que descobrir a arte de viver a dois. Mas alguns casais têm algumas questões aí fortes que vão para o casamento despreparados financeiramente, com certeza, emocionalmente
psicologicamente e até espiritualmente. Então, como desenvolver uma arte se não se sabe e não se tem a ferramenta necessária para que isso seja desenvolvido? Com certeza. Hoje, e um dos temas que foi discutido também nas redes sociais foi a questão da precocidade, da sexualidade na adolescência e, com isso, a tendenciosidade dos relacionamentos um pouco mais cedo. Quanto mais novos nós somos, eu digo que emocionalmente mais despreparados somos, porque não vivenciamos grandes relações, grandes coisas. O que acontece com isso? Esse jovem, esse adolescente que não se prepara para essa vida 2, né, que acha ainda, porque na adolescência e na juventude, para a gente, o mundo é um conto de fadas, né? O romantismo ainda está muito forte na pele, a questão do beijo, do toque, do abraço, e se acha que esse viver a 2 se resume nisso. Né? Então, assim, acha que morar junto, que a dinâmica de morar junto é a mesma dinâmica do namoro. Né, de que ela vai para casa dela, ele vai para casa dele, e que eles continuam convivendo da mesma forma. Mas quando entra nessa dinâmica da vida 2, eu trago para essa casa todos os meus problemas e todo o meu self. Quem sou eu de verdade? E aí, entrar nesse, como você disse, encontrar esse esquema de controle, eu tenho que começar isso desde a época do namoro. Né? Desde a época da minha amizade, na verdade, do respeito do espaço com esse outro, do diálogo. A gente não conversa mais, Ilai. Você vem tratando isso em todos os programas. O diálogo tem sido escasso em todos os sentidos. Então não é porque é marido, que é esposa, que é companheiro, que a gente não tem que conversar. Agora, e as pessoas que casam e não rompem com os pais? Não romper de ir embora, mas assim, continuam mantendo a dependência excessiva, também emocional, financeira, até geográfica dos pais. Como é que a gente conseguiria manter uma habilidade artística na relação a 2, tendo uma interferência tão forte dos familiares? Quando você falou nesse assunto, me trouxe à memória automaticamente a Bíblia. Né? Querendo ou não, a gente acaba relembrando alguns livros importantes na sociedade, e a Bíblia é um desses livros importantíssimos. E a própria Bíblia fala que o homem ele deixará o pai e a mãe, né, e se tornará uma só carne. A Bíblia, em sua sabedoria, ela vai e traz isso, ela já ensina isso. Que o correto é que eu saia desse lar, é que eu saia, eu quebre mesmo lá, eu posso chamar de cordão umbilical. Eu tenho que ter esse rompimento. Não é que eu deixei de amar o meu pai e minha mãe, mas eu tenho que romper isso para que eu possa construir a minha dinâmica de relacionamento. Porque essa interferência, ela sempre vai existir. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Bom, eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Boa. Pronto, você quer fazer uma pergunta? Rapaz, não, eu queria fazer, na verdade, uma denúncia que está acontecendo na cidade de Camaçari, né? Eu até peço perdão, né? Que às vezes a gente está abafado, eles precisam abafar, e o meio de comunicação que nós temos é como esse. Eu quero dizer ao que se diz prefeito da cidade, né? E pedir também a todas aquelas pessoas que ajudaram ele, botar ele aí, que pela saúde de Camaçari, a cidade está abandonada, né? Tem um advogado chamado Sérgio Paiva, né? Tem o próprio prefeito que diz que comanda a prefeitura. Gente, não pode ser mandado só por 2 nem por 3 da prefeitura de Camaçari. Porque está sendo assim. Eles estão determinando as coisas e o povo está se acabando. A saúde não existe mais em Camaçari. Até o nome que tinha saúde já saiu, está lá no lixão. Entende? E isso diz, ele tem um projeto deles, né? Cadê as outras pessoas que saboreiam esse projeto? Cadê essas pessoas onde estão que não estão vendo isso? Tem que apertar o gestor. Cadê a Câmara de Vereadores que foram feitos novos vereadores? Cadê esses homens? Sair para cima do prefeito não é discurso demagogo. O povo está sofrendo demais. Obrigado pelo espaço. Tá bom, obrigada a você pela sua participação. Cineide, a gente entrou agora, né, com acho que foi Josué, se não me engano, né? Verdade. Um desabafo, e é uma questão que deixa realmente todos nós transtornados. Semana passada nós perdemos o irmão de uma pessoa muito querida, que convive conosco no nosso ambiente de trabalho, que se salvou de uma circunstância mais grave e acabou vindo a óbito por uma questão de infecção hospitalar. Né, que é uma questão de controles que tem que ser feito nos hospitais. Então, a revolta é
ela é da comunidade e ela é compartilhada por todos nós, e a gente tem que sim falar e pressionar cada vez mais as autoridades, né, vamos até ligar, a gente já ficou de ir conversar novamente para saber, nesses 6 meses aí, se houve algum tipo de melhora. O que eu soube é que houve um aumento no percentual do orçamento que vai ser destinado à saúde. Então, há uma expectativa de melhora, mas de qualquer maneira, a saúde não espera e a dor do cidadão é a nossa dor também. Com certeza. Bom, agora, voltando aqui ao assunto, eu queria também falar sobre as projeções diferenciadas em relação à educação dos filhos, que isso atrapalha a arte de viver a 2. E lá você trouxe uma pergunta que é de extrema importância, porque viver a 2, às vezes as pessoas pensam que se resume na questão da dinâmica da relação, né, do homem para com a mulher tão somente. Mas a gente sabe que o viver a 2 ele se expande, aquela pergunta que você trouxe do pai, da mãe, e que por consequência do filho, né, desses filhos. E, às vezes, a minha persona, a minha personalidade, a minha forma de encarar o mundo, leva com que eu reflita essa minha criação para o meu filho automaticamente, é óbvio. Porque a minha forma de compreender o mundo, eu vou passar para ele. E quando essa minha forma de compreender o mundo diverge da forma do meu companheiro compreender o mundo, aí é que entra o grande choque na criação do filho. Porque o filho, ele tem o pai e a mãe como referência. E aí ele me escuta. Mas depois ele escuta uma outra versão dessa mesma história, uma outra dinâmica, e de ver o mundo da forma do pai. Então, eu acho assim, que a principal arma, eu digo, como você chamou de ferramenta em relação a isso, é, antes de levar esse assunto, a resposta para essa criança, que sempre esses pais serão abordados em algumas questões, é os pais chegarem num consenso. Chegar nesse consenso vai ser uma dinâmica muito, eu posso dizer que às vezes até conflitante, mas eu tenho que chegar nesse consenso primeiro com o meu companheiro. Tem que ter a boa vontade. Tem que ter. Porque tem aquela história assim, minha mãe me ensinou que menino só anda de chinelo quando está gripado. E o outro diz, minha mãe disse que não, que pode andar descalço. E aí um põe a sandália e o outro manda tirar. E aí começa aí um grande conflito que pode ser formado. Então, ou você entra, como você falou, tem essa boa vontade, e eu enfrento esse conflito primeiro, eu e meu companheiro, para depois eu levar essa resposta para esse meu filho, ou essa criança a quem eu cuido, ou então já será mais um conflito nessa arte do viver a 2. Porque essa criança, ela vai dizer, sim, mas minha mãe falou. E coisas, lá, é que existem familiares que, assim, repreende o filho, por exemplo, o pai dá uma ordem, e aí a mãe faz, mas eu estou dizendo a você que pode fazer, mas o pai já deu a ordem, né? Você não concorda, é um direito seu de não concordar com a ordem que foi dada pelo seu companheiro, só que não é um direito seu de tirar a ordem dada por ele. Você tem que entrar no consenso com ele para você, aí. Né? Agora, Cineide, vou entrar agora num momento delicadíssimo, sabe qual é? Na arte de viver a 2, como é que a gente lida com a questão da infidelidade? Aí não tem arte certa. Amiga, essa arte é porque complicada. tem mulheres que estão tentando, fingem que não vê. É verdade. Né? O que você diria em relação à infidelidade? Ilai, existe alguns chavões, algumas palavras, algumas frases que dizem por aí, quem ama não trai, né? Quem ama respeita, você não olha para o lado, você não tem necessidade do outro, né? Aí você me pergunta, Cineide, você concorda, né, com essas colocações, com essas palavras? A minha resposta imediata é que óbvio que sim. Porque no momento que eu tenho um companheiro e eu acho que ele me é o suficiente, que você entra numa relação a 2 e você acha que isso é suficiente, não existe a necessidade dessa terceira pessoa. Porém, existe dinâmicas de relacionamentos que a gente não pode ditar que isso é o correto ou é o errado, porque essa dinâmica difere muito de um casal para o outro. Porém, naquele casal, que é a dinâmica da fidelidade, ela é um paradoxo e ela vem como correto, ela tem que ser exercitada como certo de ambas as partes, porque assim, o homem, eu vou citar homens, mas isso vale para as mulheres também. O homem, ele exige da mulher fidelidade, mas isso não quer dizer que ele tenha que ser fiel. Porque para a sociedade, por exemplo, a sociedade cria a mulher para que ela nem deseje um homem, né? Ela não pode expor que ela deseja um homem. Uma mulher, por exemplo, casada, ela pode achar um homem bonito, mas ela não diz que é. Né? Um homem mesmo casado, ele diz que é bonito. E a sociedade faz, mas cavalo apiado, ele também come fora do pasto. A própria sociedade diz isso. Então, a sociedade, ela, ao mesmo tempo que ela cobra, ela compactua com isso. Mas ela não compactua que a mulher, né? Sociedade nenhuma. Se você for olhar, sociedade nenhuma compactua que a mulher tenha 2 homens.
Mas existem sociedades que compactuam que o homem tenha 2 ou 3 esposas. Então, você vê que socialmente... Tem uma sociedade que aceita. Qual é, amiga? Os Smurfs, que só tem a Smurfette, aquele bando de Smurfzinho. Meu filho falou isso outro dia, bem colocado. Então, assim, se você for olhar, é uma dinâmica complicada. Então, assim, o que é que acontece com essa questão da fidelidade? Se o seu companheiro exige que você seja fiel, você também, por consequência, tem que ser fiel a ele. Né? Tem que haver essa troca. Aí você pergunta, é fácil perdoar? Aí é complicado. O complicado são os combinados que não são cumpridos, né? Certeza. E a gente aprende isso desde pequenininho nas escolas infantis, né? O que é combinado com a criança tem que ser cumprido. Então você entra numa relação a 2, combina-se, ó, é aberto ou é fechado? É fechado. Isso a grosso modo, né? E aí as pessoas não cumprem, e aí as pessoas vão entrando nessa forma de vida que não foi acordada, que é como você falou. O que foi combinado, foi combinado. Pois é. Né? Então, tem gente... É uma questão de respeitar o espaço eu conheço um casal que, enquanto não eram casados, o tempo que ela se manteve sem ter intimidade com o namorado, ele dizia a ela, eu preciso ter intimidade. E ela aceitava que ele tivesse com outras pessoas. Mulheres. Depois que casou, pronto. Foi acordado isso. Foi acordado. Já estão há 20 e poucos anos juntos e estão vivendo bem, mas foi acordado. Ela teve que ter muita maturidade, muita autoconfiança também, para dizer, olha, não vou ter intimidade com você agora e vou aceitar. Né? É complicadíssimo. Agora eu queria chegar... Parabéns para ela. Cada caso é um caso, eu não diria nem esse parabéns, sabe? Não, eu digo esse parabéns pelo fato de ter tido essa maturidade de se sentir acima dessa situação. A gente pode dar os parabéns porque está dando certo. É verdade. Até hoje, mas poderia ter dado muito errado. Com né? certeza. Então, outra coisa que eu queria conversar, né, já que a gente está chegando aí pertinho do final, é sobre a reavaliação das maturidades. Porque para viver a arte de estar ao lado do outro, a gente tem que desenvolver alguns pontos de maturidade na nossa personalidade. Com certeza. Alguns deles são perdoar e o perdoar-se. Esse é um deles. O outro talvez seria aceitar o outro como ele é. O outro é buscar sempre uma inovação dentro da própria relação a 2. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quando você falou de perdoar e perdoar-se, eu digo, Ilai, que hoje em dia é mais fácil até eu perdoar do que eu perdoar-me. Porque às vezes eu transfiro sobre o outro as minhas culpas, as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas faltas. E eu cobro desse outro aquilo que vem até a mim, os meus fantasmas, na verdade. E o que acontece? Eu desejo com toda intensidade que isso dê certo. Mas eu acabo cobrando desse outro e não dando espaço a ele de se permitir, de me pedir perdão, de agir com perdão. Mas eu cobro tanto esses fantasmas, eu cobro tanto esse passado, eu cobro tanto que essa dinâmica dê certo, que eu não permito que esse outro prove para mim que mudou, que ele cresceu, isso que você disse, que ele amadureceu. Então, assim, com o passar dos anos, a nossa tendência, a nossa dinâmica de relacionamento, ela se modifica. Mas para isso eu tenho que permitir que esse outro me prove essa sua materialidade. E às vezes eu não dou espaço para isso. Eu sufoco, eu cobro. Isso seria um medo, Cineide? Tipo assim, eu congelo o outro daquele jeito porque ele já está previsível para mim. Isso, é um terreno que eu sei pisar. Né? Eu sei em que terreno eu estou andando. Então, quando esse outro ele se modifica, ou quando eu me modifico, essa dinâmica é muito nova. E às vezes eu não estou pronta para isso. Eu não estou pronta para toda essa transformação. Então, eu acho que a grande sacada dessa relação a 2 é sempre respeitar o espaço do outro e se permitir conhecer esse outro e abrir espaço para que esse outro também me conheça. Então, eu fazendo isso, a gente faz isso com amigos. Se a gente faz isso com amigos, por que eu não posso fazer isso com meu parceiro, com a minha companheira? Então, é essa dinâmica de amar, de respeitar, de dar, mas também de receber de volta. Eu tenho que receber de volta. Bom, aí eu queria que você dissesse sua frase final em relação à arte de viver a 2. Não, eu tinha uma frasezinha que eu me lembro que eu escrevi ela num texto, quando eu tinha, acho que lá, uns 15 anos de idade. Eu dizia assim que o amor, né, que o viver a 2, era como uma plantinha que se ela não fosse regada todos os dias, né, ela iria secar e ela iria morrer.
Passou-se os anos, eu tinha 15 anos, 16 anos, hoje eu tenho 39 anos, e eu digo a você, amiga, que eu continuo pensando da mesma forma. Esse regar, essa plantinha, essa relação a dois, esse amor, é aquilo que você trouxe agora. É criar situações para eu não cair na rotina, é me apaixonar todos os dias. Como é que eu me apaixono todos os dias? Primeiro é me apaixonar por mim mesma, né? Ser apaixonada por mim, crescer como pessoa e contribuir para o crescimento dessa outra pessoa que está do meu lado. Me apaixonar por ele e fazer com que ele se apaixone também. Então a gente tem que se encantar todos os dias. Ou eu me encanto todos os dias, ou essa relação, infelizmente, ela como uma plantinha, ela vai morrer. É isso aí. A admiração é um conteúdo importantíssimo na arte de viver a dois, tá bom? Cineide, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Mês que vem a gente vai estar aguardando você aqui com mais um tema desse para estar fustigando a sociedade daqui da nossa cidade, tá bom? E a gente se vê amanhã aqui no programa Simara Ellery. Até lá.